Então, o 12 Horas pela Vida, que foi o primeiro evento, assim, dessa natureza, ele aconteceu em 2017 e eu cheguei no IFE em 2016. E, então, assim, naquele ano de 2016 não tinha nada de diferente que acontecia, assim, envolvendo a área da educação física. Enquanto aulas, nossas aulas, elas estavam bem tradicionais, né, porque eu cheguei aqui em agosto, no segundo semestre, né, de 2016. Então as aulas eram aulas bem tradicionais, a gente seguiu um fluxo que já havia sido começado. Primeiro momento, a gente organizou a educação física em conteúdos, vamos trabalhar os conteúdos da cultura corporal do movimento, em que ano, de que forma, e aí em seguida já a gente começou a pensar em atividades ou práticas para além da sala de aula, tá? E o 12, então, foi o primeiro projeto que a gente fez, antes tinha um caráter extensão, e ele é o início do Educação Física Taon, né? A gente pensou que a gente precisava contribuir de uma forma um pouco diferente, então várias coisas assim, né, tem como faísca, foram várias faíscas, eu poderia te dizer assim. A gente teve uma questão de pensar nesse compromisso que a gente tem com o estudante, né, e esse estudante que está numa escola de ensino profissional, que ele vai sair daqui para o mundo do trabalho, enfim, isso é uma faísca. Mas outra faísca bem importante é pensar em como a educação física poderia contribuir com isso e pensar em algo um pouquinho fora da caixa, sabe? Sair do tradicional, sair do convencional. Porque às vezes uma prática muito tradicional, ela acaba não chamando mais a atenção do estudante. Então a gente queria fazer algo diferente, algo que tivesse mais significado e saísse do tradicional mesmo, da quadra de aula, no caso. No novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos. Estamos atentos. Estamos mais livres para nos socorrer. para nos socorrer. Para nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta. Estamos na luta para sobreviver. para sobreviver. Para sobreviver. Tempos difíceis, assim, né, enquanto professores, ainda mais para uma área do movimento, e a gente gosta do movimento e a gente também gosta de estar sempre junto com o aluno, né? A educação física é uma disciplina, um componente curricular que nos aproxima muito do aluno, pela natureza das atividades. Até que veio então a pandemia, né? Que a gente ficou um tempo sem aula, repensando, se reestruturando como isso ia acontecer, como ia acontecer uma aula de educação física, né? Remota. E aí já acontecia um projeto aqui no IFE, que era 12 Horas pela Vida, e a gente acabou, através desse projeto e do cenário que se instaurou naquele momento, reformulando, repensando a disciplina de educação física, como a gente ia estruturar ela, né? Então, com todo o contexto que estava acontecendo ali na época, né? Isolamento social, sem aulas presenciais, a gente decidiu então propor o Educação Física Online, né? Que foi um evento que superou em muito as nossas expectativas, assim, porque os alunos acabaram abraçando, né, a causa, assim, abraçando o projeto. Bastante desafiador, mas ao mesmo tempo acabou trazendo coisas que nunca poderíamos fazer na condição presencial.
que foi justamente conseguir falar ter pessoas, colaboradores no projeto, que fossem de outro país, de outra cidade, né? A gente teve a possibilidade de ter Alice Bastos Neves, a gente teve um professor lá do Canadá, que ele brasileiro, mas que exercia uma educação física no Canadá, trazer essa visão de uma outra educação física, né? Foi uma palestra, assim, que ele trouxe, né, sobre os esportes, uma live, na verdade, né? Falando a linguagem que a gente viveu. Também a gente teve a possibilidade de um professor lá do Rio de Janeiro, a gente teve gente de Porto Alegre, então, assim, ó, acabou que foi um evento que agregou gente de outros lugares, coisas que realmente a gente não poderia fazer de forma presencial. O evento online, ele foi muito surpreendente, assim, em termos de contatos, de acontecimentos, sabe? Na verdade, ele suplantou as nossas expectativas e foi bem legal, assim, acho que para os estudantes também, estava todo, não só os estudantes, mas acho que toda a sociedade, estava todo mundo apavorado com a pandemia. E foi interessante também, que foi aí que a gente começou a distribuir aos dias, assim, que no 12 Horas pela Vida era um dia só, né, que aconteciam todas as atividades. Já no online ali, a gente quis fazer a coisa leve, a gente quis envolver o aluno todos os dias. Era chato ficar todo o tempo sentado, então não tinha como ser 12 horas de atividade, né, porque era muito cansativo ficar sentado na frente de uma tela. E aí a gente começou a distribuir em vários dias. Também nós, enquanto professores, a gente acabou aprendendo a lidar com as ferramentas tecnológicas, né, como é que a gente grava uma live ali usando o YouTube. E a gente ter a possibilidade de realizar esse encontro virtual com gente de outro país, com pessoas de outros lugares, né? Então foi muito legal mesmo. O Educação Física Tá-On, na verdade, ele vem para substituir o online, né? Então a gente vem numa lógica bem importante de pandemia. Então, várias restrições já nas nossas aulas, e aí pensar um evento que pudesse ser realizado na pandemia, com a participação massiva dos alunos, e que esses alunos pudessem ter uma experiência de gestão, de organização, aliado às práticas que eram desenvolvidas, foi um desafio bem importante, assim. Até mesmo porque esses alunos dos segundos anos que pensaram nessas atividades, tiveram somente atividades online na pandemia. Então eles tiveram que fazer romper, na verdade, essa barreira da prática e da teoria, ou do distanciamento e do presencial. Então para a gente foi bem complicado, assim, de fazer eles entenderem a dinâmica de ter que montar atividades ou pensar atividades num contexto diferente. O perfil dos alunos estava diferente também, porque eles estavam muito acostumados a ficar em casa, longe de outras pessoas, e tu retomar essas práticas a partir de um determinado evento, de determinada configuração, assim, foi bem importante, bem marcante, assim, para a nossa organização. E eu lembro na época que a nossa principal discussão, assim, de montagem do evento era pensar atividades práticas, que a gente queria retomar essa questão da prática, porque o isolamento, o distanciamento social tinha mudado de certa forma esses alunos, né? E tentar romper com essa lógica de inatividade física ou dificuldade de praticar algo foi um dos elementos importantes, assim, tanto que a seleção das oficinas na época foi bem pautada nisso. O mínimo de oficinas que eram voltadas para palestras ou atividades sentadas ou sem interação, e o máximo de atividades que pudessem ser práticas, né, desses alunos. E também tinha um outro critério que era importante, né? As oficinas não podiam ser tão muito numerosas por causa do distanciamento social. Então a gente estava usando máscara, a gente estava montando reunião online às vezes para planejar os eventos, os encontros eram muito restritos na lógica de organização. E eu lembro que uma das coisas bem importantes, assim, na minha discussão da Beth e da Leontine na época, foi tentar pensar esse evento de uma forma que os alunos fossem protagonistas e de certa forma retomasse essa questão do senso de pertencimento ao IFE, né? Porque os alunos começaram o ano letivo dentro da pandemia, viveram o primeiro ano dentro da pandemia, né? Com todo o distanciamento possível. E aí o primeiro ano que eles estavam vivendo o IFE efetivamente era esse ano de criação da Educação Física Tá-On. E essa lógica reverberou bastante, assim, nas nossas reuniões, nas nossas discussões. Então a gente acabou crescendo muito nesses últimos anos, estruturalmente, assim, de como a gente organiza
eu diria assim, os bastidores, né, desse evento ao longo desses anos através da própria experiência que a gente teve de um ano para o outro. Então a gente foi se aprimorando. Então, como é um projeto de ensino, ele acontece nas aulas de educação física, onde a gente faz uma proposta, né, a gente faz esse convite para os alunos, né, se organizarem em grupos e organizarem oficinas. Então a gente faz toda a divisão de forma bem uniforme e aí eles começam a pensar nessas oficinas, quais oficinas eles querem. E esses alunos de segundo ano que irão ali em grupo, depois de tema definido, pensar coletivamente qual oficina vão fazer, de que formato que irão dar. Entre eles se organizam. A gente tem um aluno ali que é o coordenador do grupo, que tem que ter essa característica de saber, não diria mandar, mas mediar, de fazer as coisas funcionar, delegar algumas tarefas, fazer com que os prazos aconteçam, porque é um trabalho em rede, onde cada um tem uma função. A gente tem o pessoal que é do marketing, que tem uma função ali de gravar os vídeos, organizar um banner para fazer a propaganda do evento. A gente tem aqueles alunos que são mais organizados no sentido de fazer um formulário, fazer uma lista de chamada, controlar a frequência. Então eles têm que definir entre eles quem é esse aluno, quem é que tem essa característica. Eles têm também que assim se organizar num sentido de pensar assim, quem é que tem mais habilidade ali para falar em público? Então, que vai dar a abertura ali do evento, né, dando boas-vindas ao convidado, apresentando o convidado, ao finalizar a atividade, agradecer a presença de todos, né, organizar as atividades. Então, Caio, agora vai começar a tua audição para a equipe de break. Tu tem 5 minutos para te apresentar, pode começar. That girl is never trust a big button smile. That girl is if I were you, I'd take. Gente, tá horrível, tá horroroso. É muita estrela pra pouca dança. Como é que vocês querem entrar na equipe desse jeito? Estão todos dispensados. Nossa, eu tô tão triste. Achei que a gente ia bem nessa audição. Amiga, fica tranquila. Eu soube que abriu inscrição pra uma oficina de breakdance. Breakdance? Quando eu descobri que a educação física teria mais um ano e que a gente dessa vez seria responsável por fazer as oficinas, eu realmente fiquei um pouco em choque, porque eu achei que seria muito mais trabalhoso do que realmente foi. Não sei se isso se dá pelo meu grupo, porque a gente realmente se deu muito bem, foi uma coisa muito gostosa de trabalhar com elas. A gente se deu muito bem, a gente não teve nenhuma briga, nenhuma discussão, foi tudo muito fluido, tudo funcionou extremamente bem, é algo até surpreendente, eu acho, mas foi algo incrível de se fazer. No começo eu realmente estava meio ansiosa por conta do projeto, porque eu achei que seria muito mais trabalhoso do que realmente foi. Eu acreditava que, por exemplo, para conseguir o colaborador, a gente teria muito mais trabalho do que a gente realmente teve. Eu acho que de todas as etapas, essa foi realmente a mais difícil de ter sido feita, porque o nosso colaborador, a gente entrou em contato com 3 pessoas para a gente realmente conseguir no final. E no final a gente conseguiu um grupo de breakdance que foi incrível, eles realmente se dedicaram ao projeto. O tanto que a gente precisava, sabe? Foi incrível ter trabalhado com eles. Alô? Ô, mano, vamos pra Acroyoga. Acroyoga? Que é Acroyoga? O Acroyoga é uma prática em trio, com uma base, um voador e um anjo que garante a segurança de todos. Aqui vemos que as 2 alunas estavam praticando sem um anjo, o que pode ser perigoso, mesmo parecendo algo simples, pode causar acidentes sérios. Mas com uma orientação certa e a parceria, tudo vai se encaixando. Aqui a gente aprende a se equilibrar, a confiar e se conectar. Mais do que uma atividade física, o Acroyoga é sobre união, cuidado e leveza. Oi, meu nome é Matheus Góes, eu
fui o coordenador da minha oficina da Educação Física Taon, o Acrioga Conexões no Ar. No começo foi um pouco assustador, né, quando recebe a notícia com tudo que a gente vai ter que fazer, mas conforme o tempo vai passando, as coisas vão andando, o grupo vai se ajeitando, as coisas vão andando, a gente percebe que vai tudo dar certo e que tudo vai ficar legal, e a gente percebe que foi uma baita experiência que o IF proporciona, que é a educação física. Os professores auxiliando a gente, é muito legal o resultado no final. Eu fiquei responsável pelo marketing do nosso projeto. Eu fiz o banner, eu editei o vídeo, eu fiquei responsável por fazer o roteiro do vídeo. Só que por mais que eu fiquei responsável por essas etapas, o meu grupo, a gente trabalhou muito em conjunto, sabe? Por mais que, sei lá, alguém que tinha uma ideia para colocar na edição e a gente colocava no vídeo, isso fez nossa oficina fluir de uma maneira muito, muito fácil. A gente não teve nenhum grande problema para fazer ela. Então, acho que participar de eventos acadêmicos foi também um ganho muito grande no Educação Física Taon. Se nas primeiras edições nós não tínhamos tanto essa preocupação, a gente passou a ter mais em 2023, que a gente começou a pensar mais sobre o evento na lógica da formação. E essa formação pensando no nosso aluno de ensino médio, mas que é um aluno de ensino médio diferente, que tem uma formação profissional por detrás. E que os ganhos que eles tiveram sempre em todas as organizações são ganhos que eles podem carregar para a vida acadêmica deles posteriormente, né? E não ficar somente dentro do campo da sala de aula da educação física ou dentro do ginásio onde acontecem as oficinas, mas que isso é mais profundo e tem um aprendizado por detrás, não somente algo pontual para falar da educação física ou para romper com a lógica da educação física tradicional, mas que esse aluno possa pensar a educação física como um locus de interlocução, de participação e de pesquisa também. E o mais legal de tudo é ver que esses trabalhos que foram apresentados nesses diferentes eventos, em diferentes instituições, eles foram muito bem representados pelos nossos alunos, mostrando essa educação física diferente, uma educação física que contribui bastante na formação integral. E esses alunos, eles foram destaques nas suas apresentações. Nós tivemos 2 alunos que foram destaques em diferentes momentos, em diferentes eventos. A gente teve um destaque no salão da Universidade Católica de Pelotas, um aluno Pedro. Pedro também foi destaque na MEPERG, que é o nosso evento aqui do nosso campus. Thierry, ele foi destaque no CIEP, que é um evento lá da Universidade Federal de Pelotas. E em todos esses eventos a gente abrilhantou, o pessoal fica muito encantado de ver esse aluno de ensino médio, apresentando trabalhos em eventos onde tem pessoas graduados já fazendo especialização, ou seja, na pós-graduação, e os nossos alunos inseridos nesses meios e fazendo bonito, assim, apresentando muito bem.
Então eu fico muito feliz com essa possibilidade que o Educação Física Taon tem nessa formação de quem passa por ele. Então quem consegue passar em todos os estágios da Educação Física Taon, lá no primeiro ano como participante, no segundo ano como organizador e terceiro e quarto ano ali envolvidos no projeto e principalmente estudando, produzindo academicamente conteúdos, a gente consegue perceber o quanto é potente e completo esse projeto. Não, e outra coisa que eu acho que é importante, assim, em todos os lugares que eu vou, eu sempre falo sobre isso. Os alunos que a gente tem no IF são alunos muito diferentes. Pela qualidade, pela profundidade, pelo envolvimento e pelo engajamento. E eu fiquei muito surpreso nos últimos anos de ver os alunos de ensino médio do Instituto Federal participando de eventos dentro de várias universidades. No caso, o exemplo mais recente é na Universidade Federal de Pelotas, em que eu pude ver os alunos participando e apresentando trabalhos no mesmo nível que estudantes de graduação e pós-graduação, com aprofundamento teórico, engajamento e vestindo a camiseta do Educação Física Taon. Eu acho que isso foi algo bem marcante para mim, porque mostra o quanto a gente fez um trabalho que foi de formiguinha no começo, mas que ele foi se edificando. E hoje em dia ele está sedimentado, ele está concretizado. E aí os alunos acabam usufruindo e ganhando muito o espaço dentro desse espaço formativo, dentro da universidade e outros espaços de formação e pesquisa. Também participamos do Simpósio Nacional de Educação Física, muito importante, porque até então esses eventos eram eventos voltados para a área da educação. Então, os alunos tiveram um evento que basicamente não abria possibilidades para participantes de ensino médio, mas nós fizemos a proposta para o evento aceitou e lá estávamos nós, os nossos alunos de ensino médio, inseridos nesses meios acadêmicos, apresentando essa proposta de ensino. Então, né, eu participei desde a minha primeira edição aqui no campus do projeto. Primeiro ano eu participei como participante mesmo das oficinas, no segundo ano eu fui organizador, eu fui colaborador do meu grupo e no terceiro ano eu quis entrar no projeto para ser bolsista, para vivenciar desde o início o projeto e passar por todas as etapas, porque eram as etapas que eu ainda não tinha feito e é que eu tinha mais vontade de fazer para colaborar para o melhor andamento do projeto. Bom, no meu primeiro ano eu participei lá como aluno, onde eu tive que participar das minhas 6 oficinas da temática da cultura corporal do movimento. E quando a gente participa como aluno, como participante, a gente não tem noção de quão amplo é o projeto, né? E aí, logo no meu segundo ano, quando eu fui para a parte da organização das oficinas, onde eu realizei uma das 30 oficinas de 2024, eu pude perceber uma pequena porcentagem do quanto é amplo. E eu acabei me envolvendo muito no projeto, eu era o coordenador do meu grupo e eu gostei muito de participar do projeto. E aí, porque a gente vê que ele tem muitas oficinas que são muito variáveis, que a gente não vê no dia a dia, muitos esportes diferentes, ou danças diferentes, ginásticas diferentes. E por isso eu queria me envolver no projeto, para poder também ajudar. E quando a gente se envolve no projeto, a gente realmente vê que é muito amplo. Bom, eu sou o Pedro Oliveira, um dos estudantes voluntários e também já fui bolsista do projeto. E, cara, minha trajetória começou lá no ano de 2022, onde eu fui participante primeiro, né, do projeto, fui público-alvo, depois fui organizador de oficina, sempre na parte da comunicação, eu era responsável pelo marketing no meu grupo. E o projeto em si, eu via dele no primeiro ano uma proposta muito interessante, que quando eu vivenciei todas essas 6 temáticas da cultura corporal do movimento, eu, querendo ou não, eu fiquei um pouco ansioso pro próximo ano em relação a organizar uma oficina, né? E aí, quando eu organizei a oficina, eu achei assim, cara, bacana, muito legal esse daqui que eu tô fazendo, eu acho, me surgiu uma vontade de me aprofundar um pouco mais dentro do quesito do projeto. Então, foi aí que no meu terceiro ano, teve o processo seletivo, abriu a bolsa, e eu fiz a entrevista, acabei passando na entrevista, e fui então bolsista remunerado no ano de 2024, e sim, sinceramente, muito bom ver essa amplitude, né, da educação física, poder conhecer e também trabalhar dentro dessa área. Para mim foi incrível e me motivou muito a continuar tanto na área acadêmica e em outros trabalhos.
O projeto na minha trajetória foi muito importante devido principalmente às soluções de problemas, porque trabalhar em equipe, em uma equipe de 10 pessoas, é muito difícil. Tu ter que lidar com 10 pessoas e chegar sempre em um consenso que seja bom para todo mundo. É muito difícil chegar num denominador comum. Então, principalmente solucionar problemas, ser empático um com o outro, entender os lados, defender as suas ideias para realmente conquistar aquele objetivo e tornar por teu grupo o que tu acha melhor e realmente ele ser efetivado na prática, eu acho que é uma das habilidades que melhor foram desenvolvidas comigo ali na vivência de organizador, mas também a comunicação, que eu como coordenador do meu grupo eu tive que contatar com o colaborador, né? Então também exerceu bastante da minha comunicação, que foi melhorada, né? Evoluída nesse projeto. Bom, o projeto ele me contribuiu muito quando eu participei no segundo ano como organizador de oficina, pois eu era o coordenador do meu grupo, então eu tinha que estar toda hora verificando se todo mundo estava fazendo suas funções certas, se estava tudo dentro do prazo. Isso contribuiu muito porque contribuiu um aspecto de liderança para mim, que eu acho que já tinha um pouco dentro de mim, não à toa eu fui o coordenador do grupo, mas que fez aumentar bastante. Isso foi bem importante para mim, mas eu acho que a parte mais importante para mim do projeto foi agora no meu terceiro ano, agora em 2025, quando eu atuei como estudante voluntário, porque esse foi o meu primeiro projeto que eu participei aqui no IF, e antes disso eu não sabia de nada, nunca tinha participado de um projeto. Quando eu fui para eventos eu não sabia escrever resumo, não sabia como fazer os slides, então academicamente o projeto me proporcionou muito essas coisas. Eu tinha que falar sempre com todos os líderes de oficina, todos com o coordenador de oficinas, e isso fez também que eu melhorasse muito minha comunicação, porque toda hora eu tinha que estar falando com eles, tinha que ver se está tudo certo, tinha que verificar tudo, e fez melhorar muito minha comunicação agora nesse terceiro ano. E além disso, eu acho que além de melhorar essas coisas academicamente, a gente melhora muito como pessoa também, porque a gente sempre se envolve, fica se envolvendo com uma família, como a gente diz. Então a gente vai melhorando como pessoa, cada um. Porque não tem como melhorar quando a gente está do lado de pessoas que a gente sente em casa, que são as melhores pessoas do mundo, que fazem a gente sempre evoluir. Então, para mim, isso é o mais importante, esse último até, a gente ter conseguido criar uma família que faz todo mundo evoluir junto, sempre. Bom, é difícil falar sobre o que a educação física tá on e a área da educação física foi na minha vida, né? O que mudou, né? Cara, acho que primeiro de tudo a relação com a comunicação. Pra mim o projeto foi um divisor de águas na minha vida, porque antes dele eu não me achava, acho que uma pessoa tão sociável, uma pessoa talvez mais tímida, mais retraída, né? E pós o projeto, vivenciando tudo, falando com o colaborador, depois principalmente na parte quando eu fui bolsista e estudante voluntário, que é a apresentação de trabalhos acadêmicos em eventos, ter sendo reconhecido como destaque em alguns, como foi na Universidade Católica de Pelotas e na MEPERG aqui. Então, abrangeu muitas áreas da minha vida, né? A satisfação de poder fazer um trabalho, ele ser reconhecido, e também, principalmente, em relação às competências que eu desenvolvi para mim mesmo, né? De trabalho, o fluxo de trabalho, essa coisa de trabalhar com uma equipe. E na minha vida pessoal, principalmente as pessoas, eu acho que a gente convive, né, na educação física. A gente brinca, né, com o Jeff, o Nicolas, a Simone, a Beth, o Leonardo, todos que se envolveram dentro do projeto ao longo dos anos. A gente brinca que nós somos uma grande família, né? É essa relação que a gente tem, esse sentimento que a gente tem. Toda a coordenação do projeto nos trata de uma maneira tão boa, deixando o ambiente de trabalho tão leve para nós, bolsistas, estudantes, que a gente realmente tem essa questão esse sentimento de pertencimento ao IF, pertencimento àquele lugar que a gente está trabalhando, né, vivenciando. Então, para mim, foi uma experiência maravilhosa, né? Agora me formando, com certeza eu vou levar isso daí pelo resto da minha vida, essa vivência, quero passar adiante isso. E fico muito feliz, muito grato por
ter tido essa oportunidade de conhecer essas pessoas maravilhosas, um projeto que eu guardo com muito carinho no meu coração. Te